Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade ao cativo e abertura de prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Amém? Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Como todos sabemos que nós estamos reunidos em um propósito a qual o próprio Jesus Cristo ele deixou, né? Quando ele aceitou com seus discípulos na última ceia. E ele disse que aquilo era para a memória. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Só que antes da palavra de Deus, aleluia, no Novo Testamento se cumprir, Deus já estava falando acerca dele no Antigo Testamento. E nós vamos ver que Isaías, ele está profetizando acerca da missão, daquilo que Jesus ele realizaria, aleluia, quando ele estaria na terra. Ele traria restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje foi louvado que há, aleluia, falado lá no livro de Apocalipse que há um novo céu e uma nova terra. E a gente sabe que tudo aquilo que está no Novo se fala dele já no Antigo Testamento. Deus sempre, desde o princípio, desde Gênesis, o Senhor está apontando para o Novo Testamento, está apontando para Cristo, para a obra que ele realizará. Ele vai falar de Gênesis em Êxodo, ele vai falar, aleluia, nos livros do Antigo Testamento. Se você prestar atenção, você vai ver que o Senhor, Deus já está apontando para quem? Para Jesus Cristo, aquele que viria, aquele que libertaria, aleluia, o cativo da mão do adversário. Porque nós bem sabemos, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, quando ele cria o jardim, quando ele cria o homem, louvado seja o nome do Senhor, é para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós sabemos que que Adão, ele vai entregar isso na mão do diabo. E logo o Senhor, aleluia, vai se afastar, porque Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele não está onde o pecado ele opera. Louvado seja o nome do Senhor. E sabendo assim, a Bíblia vai dizer que quando Adão, ele entrega tudo aquilo que Deus tinha entregado na mão dele, na mão do diabo, aleluia, quebra-se uma aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pode parar para pensar, mas Deus não sabia, aleluia, que Adão iria pecar, que ele iria entregar. Louvado seja o nome do Senhor. Não era que Deus tinha um novo caminho, mas Deus já tinha preparado algo. Louvado seja Deus. E Deus, aleluia, lá em Gênesis 3,15, ele já está apontando para este algo. Ele já está apontando para Jesus Cristo que viria. A guerra que seria travada entre a carne e o Espírito, entre Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, entre o Filho do Homem e a serpente. Deus já estava declarando, vem aí, o libertador. Vocês quebraram a aliança, mas eu vou restaurar esta aliança. Então Deus vem falando acerca disso desde lá de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele vem dizendo, Isaías 61 é a missão de Jesus Cristo sendo realizada. Isaías está profetizando 700 anos antes de Jesus vir, mas ele já estava sendo, aleluia, revelado por Deus, aquele que viria e libertaria a minha vida e, aleluia, a sua vida. E hoje nós estamos aqui porque Deus falou, ele cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, nosso Jesus realizou. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, João vai dizer, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Deus já estava dizendo, foi falado pelo pastor, nada é obrigado. A Bíblia vai dizer, é todo aquele que nele crê. Louvado seja o nome do Senhor. A parte do Senhor ele já fez. Agora eu e você precisamos fazer a nossa. E qual é? Aleluia. A nossa parte é levantar a mão. A nossa parte é obedecer a sua palavra. A nossa parte é resistir ao diabo. A nossa parte é confiar
Jesus vai falar? Quando ele entra na sinagoga, a Bíblia vai dizer agora no Novo Testamento, aquilo que Isaías falou 700 anos antes. Ele agora, Jesus Cristo, vindo em carne, ele está entrando, aleluia, na sinagoga. Dá um aleluia, o pergaminho para ele ler, aonde abre Isaías 61. Meu Deus. E hoje vocês verem se cumprir esta palavra, esta profecia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Acerca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a qual dele já estava escrito. Era ele dizendo: ei, aquilo que estava escrito acerca de mim, hoje vocês estão vendo se cumprir a palavra que estava, aleluia, escrita acerca dele. Ele próprio, aleluia, vai ler. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 61. Ele vai ler, aleluia, verso 1, verso 2, verso 3. Vai fechar o pergaminho, vai entregar de volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que é ele dizendo: hoje se cumpriu a palavra, aleluia, que foi dita acerca de mim. Glória a Deus, louvado seja. Aí a Bíblia vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Que o Novo Testamento vão pedir, aleluia, um sinal. Sabe o que é que Jesus vai dizer? Para que eu vou dar sinal para quem não acredita? Meu Deus. Para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eu vou fazer para quem não acredita? Eu faço, aleluia, para quem crê. Eu faço, aleluia, tanto é que a Bíblia, aleluia, ela vai dizer que havia um homem leproso, aleluia, só que ele não pertencia ao povo de Deus. E o que é que Deus, aleluia, vai fazer? O que é que Jesus, ele vai fazer? Aleluia, louvado, ele vai até o profeta e vai ser curado. Havia uma viúva que ela também não pertencia ao povo de Deus. Só que ele vai mandar o profeta e essa viúva vai alimentar o profeta. É Deus dizendo: eu faço com quem quer e com quem acredita. Não adianta pedir sinal se não acredita. Não adianta pedir milagre se não acredita. Aleluia, porque o próprio Jesus vai dizer: aleluia, o seu profeta não tem honra na sua pátria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a gente aprende que Deus, aleluia, só trabalha com quem quer, irmãos. É verdade, meu Deus, aleluia. Não adianta tu forçar algo em alguém se não quiser. Meu Deus. Tá das vezes o que foi falado pelo pastor, a gente se entristece. Por quê? Porque ensina o caminho da verdade, fala a palavra da verdade. Aí ouvem aqui, daqui a pouco, aleluia, deixam de praticar tudo aquilo que foi ensinado. E tudo aquilo, aleluia, que foi falado, eles começam a fazer, aleluia, o contrário. Não adianta, aleluia, tu querer forçar o evangelho para quem não acredita, aleluia, no que está sendo pregado, nem no que está sendo dito. Glória. Primeiro passo para vencer é crer. Verdade. Aleluia. Com Deus, aleluia, que foi falado, mesmo com porta fechada, ele sustenta. Com Deus, aleluia, eu falei isso aqui numa DVD lá embaixo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Com Deus que a porta está fechada e você diz assim: ah, estamos com vontade de comer isso. Deus manda alguém na tua porta ou envia, aleluia, condição para que você faça. Esse é o Deus. Para quê? Para que a gente entenda, aleluia, e seja dependente do Deus que nós servimos. É crer. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai pegar o pergaminho, ele vai ler acerca dele e vai dizer: hoje se cumpriu. Crê se quiser. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos creram, muitos, aleluia, murmuraram. Só que Jesus não estava preocupado com isso. Aleluia, ele disse o que? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Nem o próprio Jesus se dava honra, nem ele se dava glória, porque ele se despiu e ele disse: eu vim fazer. Vão olhar para Jesus e vão dizer assim: aleluia, louvado mestre. E ele vai dizer: quem é mestre? A não ser o meu Pai. Louvado, ele não veio para ser reconhecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio fazer se cumprir a vontade de Deus. Que é diferente, aleluia, daquilo que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não vem para ser reconhecido, tapinha nas costas, dizer que a gente prega, que a gente faz. Não. Quanto mais Deus trabalha, meu irmão, na contramão. Quanto mais humilhado na terra, mais exaltado tu está sendo no céu. Aleluia. Quanto mais, aleluia, tu se humilha na mão de Deus, mais ele te exalta. Quanto mais, aleluia, nós reconhecemos que somos dependentes dele,
nós não chegaríamos aqui. Nós não estaríamos neste lugar. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o adversário da nossa alma, ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Dá mole para tu ver. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor que te traga. Acaba com a tua casa, com a tua vida, com a tua família. Por mais que você olhe e diga, minha família não está da maneira que eu quero, nem a minha. Porque, aleluia, se dependesse de mim, se eu pudesse forçar o Evangelho, eu forçaria o Evangelho primeiro dentro da minha casa. Vem para Jesus agora. Aleluia, estou te dando uma ordem, mas não é assim que funciona com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não é da forma que a gente quer. Nunca será. Meu Deus. Só que sabe, missionária Cleia, porque a minha casa e a tua está de pé? Por causa dele. Glória a Deus. Se você experimentar, eu experimentar, sair da presença, tu vai ver o que o diabo faz. É verdade. Primeiro ele acaba com o teu casamento. É verdade. Depois ele acaba com teus filhos. Depois ele termina com você. Sabe por que a nossa casa está estruturada? Porque nós temos sido firmes na presença do Senhor. E não é porque nós somos fortes. Coitado de nós. Foi falado aqui pelo pastor. Choramos à toa. Aleluia, Jesus. Qualquer coisa. Ah, meu Deus, pelo amor de Deus, nos socorre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem dias que você não aguenta de tanto chorar. Tem dias, aleluia, que a sua vontade nem é ir para a casa do Senhor. E não porque você não quer mais Ele. E não porque você não quer adorar, porque você não tem força. Aleluia, louvado, mas ainda assim o Espírito que nos sustenta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aquele que diz, enxuga as tuas lágrimas, coloca a roupa, vai colocar inchada mesmo. Aleluia, para me adorar. Glória! Glória a Deus. Quando Aleluia. acerta, tu acerta até com vontade de não adorar. Mas aí ele vem. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos. Meu Deus. Deus, viva, aleluia. Eita. Ele sabe como você chegou. Meu Deus. Meu Deus. Calai, derevaste, Aleluia. Só que esse Espírito, aleluia, esse Jesus que Isaías ele está profetizando, ele diz: eu vim, aleluia, para realizar uma grande obra naquele que estava perdido. Ei, deixa eu já te dar um conselho. Ele te escolheu dentre muitos. Ele te tirou do lamaçal do pecado, de uma vida de horror, de sofrimento. Ele te alcançou e disse: hoje chegou a salvação para a tua vida. Aleluia. Oh! Meu Deus, meu Deus. E Deus, aleluia, o Antigo Testamento já vem dizendo: para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí está todo mundo pecando no deserto. Está todo mundo murmurando. Jesus vai fazer o que? Deus vai fazer o quê? Serpente. Aleluia. Picado, morre. Estava todo mundo morrendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por causa do pecado. Louvado seja Deus. Moisés vai orar, Deus vai dizer: ele levanta uma serpente de bronze, coloca ela no alto da haste. Aleluia, e todo aquele, aleluia, que olhar para ele for picado de morte terá vida. Meu Deus. O que Deus estava fazendo? Jesus. Ele estava apontando já para Jesus. Porque todo aquele que era condenado à morte, porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que estava condenado à morte, olhando para a cruz, teria vida. Meu Deus. Deus já estava dando um exemplo. Aleluia. Todo aquele que está em pecado, e pecado este que leva à morte, olhando para a cruz, terá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai levantar, aleluia, Moisés como libertador. Aleluia, louvado seja o que ele representa, Jesus Cristo, libertando o seu povo. Mas vê, missionária Cleana, que a caminhada da libertação até a terra prometida não foi fácil. A Bíblia diz que toda uma geração morreu e uma nova geração precisou se levantar. Só que daqueles que saíram, é por isso que a Bíblia diz: poucos, aleluia, muitos são chamados, mas nem todos irão
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Já deixa eu te dar um recado, quem tem que lutar é você mesmo. Meu Deus, Aleluia, o Tanajá está preocupado com o irmão não faz isso, deixa o irmão. Porque naquele grande dia, quando Jesus me chamar, aleluia, eu não vou prestar conta da vida do irmão, não, eu vou prestar conta das minhas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que Saul, aleluia, ele pereceu? Porque ele estava preocupado, em vez do seu trono, com Davi. Aleluia, em vez, aleluia, de fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor, ele estava preocupado, aleluia, com o trono que nem era dele, que Deus deu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, e estava preocupado em correr atrás de Davi. E quando a gente está observando outras pessoas, está deixando de tomar conta da nossa vida. Meu Deus. E de olhar, irmãos, para os nossos erros. Glória a Deus. Sabe por quê? Deus não alivia ninguém. Deus não alivia. O Davi pode ter intimidade com o próprio Deus, meu irmão. Já deixa eu te dar um recado. Se você pecar, você vai ser o primeiro a ser cobrado. Meu Deus. Louvado seja porque eu tenho intimidade. Quanto mais é se dado, mais se é cobrado. Então, cuidado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quanto mais é dado, mais é cobrado. Não pode ter. Davi era segundo o coração de Deus, irmãos. Quando ele pecou, Deus não aliviou. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sabe qual foi a preocupação? Não retires de mim a tua Presença. Tem gente que já perdeu presença, ó. Meu Deus, aleluia. Aí a Apocalipse vai dizer, volta da onde tu caiu. E recupera aquilo que tu deixou para trás. Porque tem gente que está caminhando para frente, mas deixou algo para trás. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu falei, aleluia, esses dias. Tudo aquilo que você deixar incompleto para trás, tu vai precisar voltar para se consertar. Porque Deus, irmãos, Ele não deixa você caminhar para frente se você deixou algo errado atrás. E todas as vezes que a gente, aleluia, precisa andar para frente, a gente precisa olhar para trás e se consertar. Porque, aleluia, a gente não chegou aonde a gente chegou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor de qualquer maneira. Muitas das vezes, aleluia, quando a gente achou que estava certo, Deus diz, por mais que você esteja certo, volta e se conserta para você chegar aonde eu quero que você chegue. A gente não chega em lugar nenhum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não aprendemos o que é Evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos, aleluia, sentar à mesa daquele que nos salvou e nos resgatou do mundo de pecado, querido. Primeira coisa, tenha um coração grato. Louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Sabe por quê? Deus lá de Gênesis vem dizendo, eu tenho um Salvador e um Libertador para vocês. A aliança foi quebrada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não precisaria restaurar a aliança. Ele não precisaria, aleluia, dar o seu filho na cruz. Mas Ele fez. Porque eu entendo uma coisa, amor não é falado. Amor é ato. Meu Deus, aleluia. Quer ver ato de amor? Não só de alguém que falou, mas de alguém que cumpriu? Deus. Ele não só é amor. E Ele não só falou em amor. Mas Ele cumpriu com a sua palavra. Porque amor não é falar que você ama. Porque a gente falar que ama, a gente pode falar pela boca, o coração, aleluia, falar contrário. Posso dizer, aleluia, para a diaconizana Paula, te amo, diaconizana Paula, mas o teu coração? Só Deus conhece. É por isso que eu já termino. Que quando a antiga aliança, todos os seus atos, sacrifícios eram fora, isso aqui me chama muita atenção. Quando se ia sacrificar nos tempos do tabernáculo, todo mundo ia lá, levava o seu sacrifício, pecou, leva o sacrifício lá, que é perdoado. Aleluia, o sacerdote vai fazer o ritual, você vai ser perdoado. Mas o coração, será que estava perdoando? Porque levar o sacrifício no altar e mostrar para todo mundo que eu estou perdoando é fácil. Meu Deus, aleluia. Aí sabe o que Deus vem dizendo? Vamos mudar esse negócio? Oh, aleluia. Porque o sacrifício externo não está valendo para salvação. O sacrifício externo, ele até perdoa os seus pecados, mas ele não te salva. Meu Deus. Então vamos mudar, aleluia, esse cenário. Vamos trazer, ao invés de sacrificar, aleluia, para que todo mundo veja que você está sacrificando, é bonzinho. Por quê? Coitado, aleluia, pecou, mas está levando o sacrifício no altar. O meu pastor está vendo, minha pastora está vendo, eu estou aqui, ó, estou levando. Meu Deus, meu sacrifício está aqui, está todo mundo vendo. Então, aleluia, ela é boa assim.
Meu Só que Deus. dentro, aleluia, não havia mudança. Meu Por Deus. dentro, aleluia, Meu louvado seja o Deus, nome do Senhor. aleluia. Não tinha, aleluia, mudança. Então Deus estava dizendo, vamos mudar isso aqui, porque, aleluia, o sacrifício que tu tá levando, até está perdoando teus pecados, mas não está te levando para a salvação. Aleluia. Aí ele traz Jesus. Jesus vai tirar todos os sacrifícios externos. Para com tudo. E agora? É aqui, ó. Deus está dizendo agora que é o que vamos ver. Por quê? Porque o que Deus faz aqui dentro, ninguém está vendo. Só Ele. O que tu é por dentro, por fora, eu posso ser boazinha. Por fora eu posso dizer, eu amo a igreja. Aleluia, mas por dentro Deus está contemplando. Meu Deus. Aí Deus está dizendo, vamos tirar aquilo que é de fora, vamos trazer para dentro. Se você pensar, se você cobiçar, está pecando. É difícil. Por quê? Porque hoje o ato é interno. Deus está dizendo, para de eu mostrar para todo mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa que eu te vejo. Deixa que eu te contemplo por dentro. Vamos ver. Aí é por isso que Paulo vai dizer, uma luta do Espírito, porque a carne não tem salvação não, irmão. Carne não se arrepende. A carne quer pecar. É por isso que Paulo vai dizer, uma briga do meu Espírito contra a minha carne. Por quê? Porque a minha carne quer fazer, mas o meu Espírito ele luta. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Paulo vai dizer, eu preciso amortecer a minha carne. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se eu der vazão, irmão, vai que vai. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que você chora. É por isso que eu choro. Por quê? Porque a gente quer falar. A nossa carne nos dá tremedeira, tem vezes, né? Aí quando tu começa, o Espírito que habita em você te diz, Meu Deus. aí tu não se aguenta, irmão. Aí tu tem que extravasar aquilo que está dentro de alguma forma. Eu não posso falar. Eu não posso humilhar o meu irmão. Eu não posso ir contra ele. Então o que tu faz? Chora. Aí tu vai pro joelho, tu chora. Por quê? Porque não é mais aquilo que o povo está vendo. É o que Deus está fazendo em você. Glória a Deus. Aí você vai pro joelho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até entristecido. Você chora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando tu levanta? O Espírito já tratou. O Espírito já tratou. Não é que você esqueceu. É porque aqui dentro a sua mente trabalha. Porque o adversário vem, ele vai dizer, ó, ele vem soprando. Meu irmão tá assim. Só que eu aprendi uma coisa, ele vem até aqui, irmãos. Só que daqui ele tem que sair. Glória a Deus. Quem tem que repreender é eu e você. Meu Deus. Porque se você, a gente deixar, irmãos, é o que está acontecendo em muitas igrejas. É um irmão contra o outro irmão. Só que Paulo vai dizer, a minha luta não é contra carne nem sangue. Meu Deus, aleluia. Aí Jesus, ele vem dizendo, aleluia, vamos tirar essa praia de fazer. O Senhor vai dizer para Davi, escolhe. Davi está pecando, beirando o povo. Escolhe quem tu quer. Davi vai dizer, eu estou caindo na tua mão, porque tu perdoa, é? Também não é mole, não. Não, tá pensando, eu falo uma coisa, Deus não é bonzinho, irmão, ele é justo. Ele não é bonzinho, para, ele não é bonzinho, ele é justo. Se você também andar errado, ele vai usar de justiça comigo e contigo. Aí, ele vai dizer, eu prefiro cair na tua mão. Deus vai começar, irmãos. Vai começar a matar. Aí Davi vai dizer, Senhor, mas não foi o povo que pegou, fui eu, retira. Aí o Senhor vai dizer, então vai até a terra de Araúna, compra um pedaço e sacrifica para mim. Quando ele chega lá para comprar a terra, ele vai dizer, não pode ficar, eu te dou, é sacrifício, então pode ficar. Davi vai dizer, sacrifício não tem preço, não vale nada. Eu tenho que pagar. Eu preciso pagar pelo que eu errei. Se você me der, não é sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa manhã, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós fomos alcançados, perdoados por aquilo que Isaías ele já profetizava muito tempo antes de Jesus vir. Só que agora, porque eu fui perdoada e alcançada, acabou? Então estou na terra, irmão. Ainda preciso lutar para chegar no céu. Porque o Senhor vai dizer para Noé,
constrói uma arca que eu vou exterminar todo mundo por causa do pecado. E eu aprendi uma coisa com essa palavra: quem teve que trabalhar? Deus deu a promessa, Deus deu a palavra, mas quem teve que trabalhar por 120 anos, construindo aquilo que iria salvar a sua vida e a sua casa, Meu Deus. foi Noé. E a madeira não era qualquer madeira, era sacrifício para buscar a madeira. E ele trabalhou, pregou, aleluia. Para quê? Se ele não fizesse, ele também não iria ser salvo. Aí o que Deus está dizendo para a gente? Se a gente não fizer, também não vai entrar. Se a gente não lutar e não construir cada passo, a nossa salvação, porque cada dia é um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Se a gente não construir, a gente também não vai entrar, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, coisa linda. Então nessa manhã Deus está dizendo para mim e para você: ei, você foi alcançado pela salvação. Glória a Deus. Você foi alcançado pela palavra, nós somos libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez uma transformação na nossa vida e hoje nós estamos aqui. Então continua firme, continua lutando. Não deixe o diabo te enganar, não deixe ele te iludir. Porque Deus é santo e ele ainda requer santidade do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Para alcançar, irmão, o céu de glória, tem que ser santo. Não tem nenhum termo não, irmão. Ah, mas eu faço assim e aqui não. Não tem nenhum termo para Deus. Meu Deus. Tem que ser santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nesta manhã que a gente possa ficar com esta palavra, amém? Eu agradeço a oportunidade, irmão.